Queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir a nossa lição de casa, que foi os exercícios 1, 2 e 3, da página 149 do nosso livro de ciências, tá bom? A gente está, no mês de julho, essa foi a primeira lição depois que nós voltamos de férias. E aí, então, só depois que eu situei vocês a respeito da lição, vamos começar. Questão número 1. Quando você sai de uma piscina e se expõe ao sol, sua pele fica seca depois de algum tempo. É correto dizer que a água vaporizou, evaporou, entrou em ebulição ou ferveu? Justifique suas respostas. Pessoal, primeira coisa, eu sempre falo para vocês que o enunciado, ele indica muito o que se espera da resposta. E aqui a gente tem um detalhezinho que vai nos dizer o quê? Sublinhei aqui que não tem só uma resposta, porque senão não estaria no plural. Justifique suas respostas. Então, apesar dele ter dado 4 opções e vocês estarem acostumados com questões do tipo alternativa, onde só existe uma certa, quando ele diz suas respostas, ele quer dizer que ele aceita mais de uma opção no enunciado, que é o correto, tá? Então, vamos à resposta. É correto dizer que a água vaporizou e evaporou, ou seja, letras A e B. Isso porque a vaporização é o nome que damos para a transformação de um líquido para um gás. E foi isso que ocorreu no caso descrito no enunciado, ou seja, a água da piscina, líquido, ficou seco, deixou de existir. Por que deixou de existir? Porque se transformou em um gás, tá? Então, isso é a vaporização. Já a evaporação é um tipo de vaporização que ocorre quando a água líquida se transforma em vapor em temperatura ambiente, aquilo que eu já expliquei para vocês nas nossas aulas, sem a formação de bolhas, em temperatura ambiente e de maneira mais lenta, em relação à ebulição, tá? Então, as respostas corretas, elas seriam a letra A, vaporizou, e a letra B, evaporou, tá bom? Exercício de número 2. Às vezes, nos dias frios ou chuvosos, os vidros dos carros em que há alguém ficam embaçados do lado interno. Por que isso acontece? Então, isso também expliquei para vocês. Não vou ficar explicando muito, porque a própria resposta já explica aquilo que nós precisamos saber. Então, vamos lá. Resposta. Isso acontece porque o vapor de água presente dentro do carro entra em contato com a superfície fria do vidro do carro e perde calor. Então, já expliquei para vocês que na atmosfera existe vapor d'água. A nossa expiração, quando a gente libera ar, também solta vapor de água. Então, por que tem que ter alguém dentro? Então, ele enfatiza isso, em que há alguém. Porque a pessoa estando lá dentro, ou as pessoas, vai depender, se tem uma família, enfim, as pessoas vão, ou a pessoa vai liberando ar pela sua expiração. Nesse ar que ela libera, vai ter, entre outros gases, vapor d'água. Esse vapor d'água que está dentro do carro, ele vai encostar na superfície do vidro do carro, Aqui ele fala vidros, ele não dá detalhe qual, se é janela, se é o para-brisa, enfim. E aí, quando encosta no vidro, esse gás, essa molécula gasosa, perde calor. Quando perde calor, deixa de ser um gás e vira líquido, se transformando em gotas de água e aí deixando o vidro com aspecto embaçado, tá? Isso acontece, como eu já dei alguns exemplos, com copos, onde tem bebidas geladas, com o box ou espelho do banheiro, quando a gente toma banho. Isso é sempre, esse processo descreve vários fenômenos e também o fenômeno que está descrito no nosso enunciado, tá bom? Questão de número 3. Em alguns automóveis, há no vidro traseiro filamentos que servem de desembaçadores. Aí, pessoal, é o oposto da questão anterior. Ele está falando que se o vidro embaça, tem esses filamentos. O que é filamento? É fiozinhos geralmente na horizontal, mas vai variar de carro para carro. E aí esses filamentos eles vão servir para desembaçar o vidro traseiro do carro, tá? Para quê? Para que o motorista enxergue
pelo retrovisor o que está acontecendo atrás do carro. É uma medida de segurança que, quando tem, é muito positiva. Como é que isso funciona, então? Ele dá continuidade aqui. Existe um botão no painel que, ao ser apertado, faz esses filamentos se aquecerem e, por causa disso, o vidro é desembaçado. Proponha uma explicação para o fato de os filamentos aquecidos desembaçarem o vidro. Então, aí temos a resposta. Resposta: os filamentos aquecem o vidro e, consequentemente, a água que estava condensada na superfície dele. Essa água evapora e desembaça o vidro. Então, é exatamente o processo oposto da questão anterior. Se o vidro estava embaçado, é porque tinham pequenas gotas de água que se formaram e ficaram nele. Esses filamentos, eles são pequenos fiozinhos que se aquecem e, por consequência, aquecem o vidro. Quando aquecem o vidro, aquecem também a água que estava condensada, aquelas pequenas gotas de água na superfície desse vidro. Quando essa água se aquece, evapora e desembaça o vidro, tá? Então, essa é a explicação da questão de número 3. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês ficaram com dúvidas? Caso tenham alguma dúvida, não entenderam alguma explicação, tiveram dúvida em alguma questão, uma resposta que você deu foi diferente, não se esqueçam de cadastrar lá no site da escola, no site do Rosário, tá bom? Fiquem bem, um beijo e até a nossa próxima aula.